Em 1969, o corpo de uma mulher não identificado foi encontrado numa praia na Califórnia. Aquele corpo havia sinais de abuso e que também foi muito maltratado. Porém, por muitos anos, aquele corpo se denominou como Jenny Joe, que significa pessoas não identificadas. Essa história teve uma reviravolta extremamente interessante. Antes de começar o caso de hoje, prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Instantes de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando também que aqui no canal a gente tem conteúdo de caso criminal todos os dias no YouTube Shorts. E de segunda e quarta-feira, aqui no canal, vídeos um pouco mais longos falando sobre casos criminais. Eu também falo sobre casos criminais nas minhas outras redes sociais. E todos os dias eu estou ao vivo no TikTok falando sobre casos criminais, teorias, histórias de terror, reagindo a vídeos que os seguidores me mandam em tempo real. Todos os dias lá no meu perfil do TikTok. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os links. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Anita Louise Pitou nasceu no dia 9 de março de 1942 em uma pequena cidade de Augusta, no Maine, nos Estados Unidos. Ela era filha de George e Pina Pitou. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Connie. A vida da Anita na infância era uma vida bem difícil financeiramente. Ainda mais nessa década de 60, era a época de guerra do Vietnã. E o seu pai foi lutar nessa guerra. Então ele era um pai ausente, ele estava sempre ausente na vida dela. E quando ele voltou da guerra, isso não mudou, ele continuou sendo um pai ausente do mesmo jeito. Ele bebia muito, não respeitava sua esposa nem suas filhas, ele estava sempre alcoolizado e traía muito a sua esposa. Mesmo assim, eles tiveram uma relação longa e totalizando, eles tiveram 7 filhos. Porém, o relacionamento não deu certo, ele acabou indo embora. E ele tinha um relacionamento bem distante com os filhos, mas ele ali tentava falar um pouco com as crianças. Porém, a mãe da Anita, ela ficou sozinha com as 7 crianças e eles já viviam em situações financeiras um pouco complicadas. Então ela ali se vê uma mulher solteira na década de 60, sozinha para cuidar de 7 filhos. Então ali ela estava numa fase bem complicada. Para vocês terem uma noção, naquela época, as mulheres eram bem diferentes, os direitos das mulheres para trabalhar e tudo mais. Então, nesse caso, ela vivia 100% de auxílio do governo. Ou seja, tudo aquilo que eles tinham dentro de casa era extremamente limitado. A Anita e a Connie eram as filhas mais velhas, então a mãe delas dependia muito delas duas para muita coisa. Primeiro, porque elas precisavam trabalhar para ajudar no sustento da casa. E segundo, porque elas tinham muitos irmãos e uma precisava ajudar a outra a trabalhar e a cuidar das tarefas diárias da casa. Então, mesmo elas sendo jovens e sendo bem novas, elas já tinham que ter essa responsabilidade de ter que trabalhar, de ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos mais novos, a cuidar da casa, limpar, fazer faxina, fazer comida. Então imagina, para uma adolescente de 12, 13 anos já ter essa responsabilidade em cima delas. A Connie, que é a irmã mais velha, acabou indo embora da casa, acabou arrumando um namorado e conseguiu ir embora de lá. Na verdade, ela não via a hora de se livrar daquele contexto. E a Anita continuou dentro da casa. E ela era a irmã mais velha, então só ficou ela para ajudar toda a família. Só ficou ela para ajudar a mãe com as tarefas diárias de casa. E isso deixou ela bem sobrecarregada. Eu imagino completamente, porque para uma adolescente de 12, 13 anos ter todo esse contexto caótico, já vivenciar uma infância com um pai alcoólatra, um pai ausente, depois o pai vai embora, a mãe fica sozinha, e tudo fica extremamente difícil, e ela tem que cuidar da casa, e ela lida com o divórcio dos pais. Então, para uma adolescente, convenhamos que é muito caótico. A Anita, ela passou a se tornar uma adolescente bem rebelde, o que, pelo contexto de vida dela, dá para entender. Ela começou a faltar na escola, começou a ter atitudes onde ela não ajudava mais nas tarefas dentro de casa, ela respondia à mãe, ela começou a virar uma adolescente rebelde. A mãe da Anita foi processada por não ter responsabilidade o suficiente para lidar com a filha pelas faltas que ela teve na escola. Mas era uma pobre coitada que trabalhava muito para conseguir sustentar os filhos.
e uma filha acabou ficando rebelde. Ela acabou sendo multada por um valor de $20, que pra ela na época era muito dinheiro. Ela na época ficou muito frustrada, ela se recusou a ir no tribunal como testemunha, porque ela disse que ela não sabia que a Anitta não estava indo para a escola porque ela tinha outros filhos e porque ela precisava trabalhar. Então ela não tinha controle sobre as ações da filha enquanto ela estava no trabalho. Então o juiz determinou que a mãe dela colocasse ela nos eixos, e também, como ela não tinha condições financeiras de cuidar dos filhos de forma decente, nem colocar a filha nos eixos, o juiz determinou que a Anitta fosse viver em um reformatório para garotas, e ali ela iria ficar até atingir a sua maioridade. Na época, ela tinha 13 anos e ela iria ter que passar uns 4 anos nesse reformatório até atingir a maioridade. A Anitta, ela acabou indo para esse reformatório e, de acordo com as fontes de pesquisa, esse lugar era um lugar horrível. O lugar não tinha estrutura para receber garotas, os quartos eram pequenos, eram sufocantes, os banhos eram limitados e os funcionários do reformatório, eles tinham comportamentos inapropriados com as meninas que viviam lá. Os encanamentos estavam sempre quebrados, as meninas ficavam sem águas, elas eram extremamente maltratadas, elas eram humilhadas, elas eram abusadas. Então a Anitta, ela ficou dentro desse reformatório por 4 anos, passando por todo esse caos de todas essas coisas horríveis até ela atingir a maioridade. Sem contar que quando a criança ela fosse para esse reformatório, os pais perdiam 100% do direito das crianças de optar por qualquer coisa que fosse relacionada à vida deles. Então ela só poderia ter de novo contato com a sua mãe, ou a sua mãe poderia ter qualquer tipo de autoridade sobre ela apenas quando ela saísse desse reformatório. Então, por mais que a mãe da Anitta, os pais das meninas soubessem que elas viviam em uma situação extremamente caótica dentro daquele reformatório, eles não podiam fazer nada porque eles perdiam 100% direito sobre os seus filhos. Nossa, agora eu fico imaginando, imagina você ter que submeter o seu filho a viver num reformatório caótico, decadente, onde seus filhos são abusados, uma coisa assim horrível porque você não tem condições financeiras o suficiente para criar ou para educar o seu filho, e ainda você perde o direito de opinar sobre a vida dele. Então, pensa quanto isso é horrível. Pensa. Assim que ela voltou para sua cidade, ela voltou a conviver com a sua família. A sua irmã Connie, mais velha, já estava casada, já tinha um marido, já tinha a própria casa, a própria vida. A Anitta tentava fazer o máximo que podia para ajudar a mãe. Em geral, ela gostava muito da sua família e ela era apegada à sua mãe, de forma geral, e aos seus irmãos também. Ela amava estar perto dos seus irmãos, e ela começou a trabalhar em bares, em restaurantes, em lanchonetes na cidade, nas cidades vizinhas, e ela estava bem empenhada em aprender coisas novas, a recomeçar sua vida, a esquecer aquele passado que ela teve caótico, aquela adolescência caótica que ela teve, e se tornar uma adulta livre. Nesse meio tempo, ela também começou a fazer muita amizade na cidade. Ela já tinha 18 anos, ela já começou a ter muitas amizades na cidade, ela começou a frequentar bares, festas. Ela tinha uma vida completamente saudável, ela trabalhava bastante, fazia o seu dinheiro, ajudava a sua mãe, e ela gostava muito de sair com amigos, ir para bares, ir para baladas, ir para festas. Era o que ela mais gostava de fazer, então ela estava começando a viver uma fase muito boa da vida dela. Foi quando o grupo de amigos chegou pra Anitta e perguntou pra ela se ela não queria ir pra Califórnia com eles. Eles estariam fazendo uma viagem de carro, eles iriam ficar um tempo por lá, fazer um tour pela Califórnia, ficar uns meses pra conseguir juntar um dinheiro por lá e trabalhar por lá, depois eles voltariam pra cidade. A Anitta tava nessa vibe de viver livremente, de ser uma alma livre, de viver tranquilamente a vida, de curtir a vida, de ter novas experiências, e ela pensou: eu não terei outra oportunidade de viajar para Califórnia de carona com os meus amigos, economizando muito, dividindo as despesas, vai sair muito mais barato, então eu vou ir sim. A Anitta chegou para sua mãe, disse que iria para Califórnia com seus amigos. Na época não existia telefone, então ela prometeu sempre mandar cartões postais para dizer como que ela estava. A mãe dela deu um abraço nela, ajudou ela a arrumar a mala, e a Anitta então foi com seus amigos para a Califórnia. Depois de um tempo, seu primeiro cartão postal foi no dia 9 de janeiro de 1968. Ela estava na Califórnia. Ela disse para sua mãe que demorou uma semana para eles chegarem até lá, mas que a viagem deu tudo certo. Ela disse que em breve ela iria escrever outro cartão postal quando ela tivesse mais coisas para contar para sua mãe.
Em fevereiro, ela mandou outra carta para sua mãe dizendo que ela tinha arrumado um trabalho e que aquele trabalho estava mantendo a viagem dela e que ela estava morando numa casa com uma moça que tinha 2 filhos, onde ela pagava muito barato para ela conseguir morar com essa mulher e que ela queria muito poder visitar um dos seus irmãos que estava morando em Connecticut e que ela estaria juntando dinheiro para ir fazer essa visita ao seu. Depois de algumas semanas, a mãe dela recebeu uma outra carta dela falando que ela morava na Avenida Sunshine em Los Angeles com essa mulher, que era esse o endereço dela, e que ela estava muito feliz porque ela conheceu Hollywood. Hollywood era lindo, as praias da Califórnia eram lindas e que ela iria continuar por mais tempo na Califórnia para depois visitar seus irmãos e depois ela voltaria para cá. E essa foi a última carta que a Anitta mandou para sua mãe. Mês de março e o de maio se passou e a mãe da Anitta não teve notícias dela, não teve carta, não teve nada. A Anitta tinha falado para sua mãe que ia enviar para ela alguns cartões postais coloridos para ela conhecer a cidade, mas ela também não chegou a mandar. A mãe da Anitta mandou algumas cartas de volta para o último endereço de remetente dessa casa que ela morava na Avenida Sunshine para ter alguma notícia dela, mas ela nunca teve nenhum retorno. Eles não tinham telefone na época, então eles não tinham como ter maiores informações sobre o que de fato poderia ter acontecido com ela. Conforme os meses iam se passando, a família ia ficando mais preocupada ainda com a Anitta porque ela simplesmente desapareceu. Quando a Connie, a irmã mais velha da Anitta, pediu para o seu marido ir até algum lugar que fosse possível e ligasse lá na Califórnia e falasse para um policial ir até a casa, ir até o endereço para ver se morava alguém lá, para ver se tinha alguma informação. E a polícia de fato fez isso e quando a polícia retornou a ligação, a polícia disse que a casa estava vazia. A polícia também disse que não iria considerar que a Anitta estava desaparecida porque ela era uma jovem viajante e existia a possibilidade dela ter ido viajar para um outro lugar sozinha de novo, sem ter avisado ninguém, porque ela era já uma adulta e eles não iam atrás de investigar o que tinha acontecido com ela. Bom, o que acontece é que não tinha recursos, não tinha telefone, não tinha nome, não tinha contato, não tinha nada. Então a Anitta simplesmente desapareceu, sumiu. E a família não teve mais notícias dela. Anos se passaram e a irmã mais velha da Anitta tinha uma filha que se chamava Lori. No ano de 2000, a Lori decidiu fazer uma busca pela Anitta na internet, porém ela não teve muitas informações, ela não conseguiu achar muitas informações porque estava no começo da internet e basicamente ela não tinha banco de dados, não tinha informações, não tinha sites, era aquela internet arcaica, então, na verdade, ela não encontrou nada. 10 anos depois, a Lori, que era sobrinha da Anitta, ela já era uma adulta, já estava casada, já tinha sua filha, que se chamava Dakota. E a internet já estava em alta em 2010. Foi então quando elas decidiram entrar na internet e procurar de novo mais alguma informação. A Dakota era uma adolescente que gostava de ficar bastante na internet e entendia bastante de tecnologia. A tecnologia já estava bastante avançada. Certa noite, diante de suas pesquisas, ela chamou a sua mãe até o computador e lhe mostrou uma foto que ela tinha encontrado. A foto era um esboço de uma mulher que tinha cabelos escuros e um rosto redondo, que deveria estar na casa dos seus 20 ou 30 anos de idade. Na descrição dizia o seu tipo sanguíneo, a sua altura, o peso dessa mulher e que ela tinha orelhas furadas, olhos e cabelos castanhos e foi descrita como sendo branca, hispânica, apesar de seus dentes estarem em mau estado, ela estava saudável. Acontece que essa mulher dessa foto ficou conhecida como Jane Doe, termo utilizado para pessoas que não tinham identidade, após ser encontrada no dia 14 de março de 1968, o que era um mês após a última carta de Anitta. O esboço era recente, mas o site que Dakota encontrou tinha outras versões de outros esboços feitos ao longo dos anos, juntamente com fotos do corpo da vítima. Quando elas viram aquilo, elas tiveram certeza que aquela era a Anitta. Então eles ligaram para aquela cidade e falaram que encontraram uma foto na internet e que queriam mais informações. Aquela delegacia disse que eles não tinham recursos financeiros para poder fazer alguma investigação e eles não tinham muitas informações a respeito daquele caso. Eles sugeriram que a família da vítima ou da Anitta pagasse um investigador particular. Ambas não tinham condições financeiras para pagar um investigador particular, então basicamente, mais uma vez, o caso ficou por isso. Em 2005, a Connie, que era a irmã mais velha da Anitta, ela acabou pegando Alzheimer.
E a Lori, que era sua filha, ficou com muito medo da mãe não conseguir saber a verdade sobre o que aconteceu com a Anitta, porque a mãe da Anitta já havia falecido. Bom, o que elas não sabem é que, na verdade, existia uma investigação sim para tentarem descobrir quem que era aquela garota, de quem era o corpo daquela pessoa desaparecida. Agora, eu vou contar algumas informações de 1968 para que a gente possa entender melhor esse caso. Em 14 de março de 1968, 3 garotos estavam brincando perto de suas casas, perto de uma região de Huntington Beach, na Califórnia. Era uma região que não tinha muitas casas, era um lugar bem tranquilo, eles estavam ali brincando, era uma coisa que eles sempre faziam, até que eles encontraram o corpo de uma mulher. Eles não faziam a menor ideia quem era aquela garota, mas eles sabiam que ela estava. Quando os policiais chegaram no local, eles viraram cuidadosamente o corpo da mulher, que tinha cabelos escuros, estava usando uma jaqueta preta de couro falso, e perceberam que o seu corpo estava em estado de decomposição. Ela não poderia estar ali há muito tempo. De acordo com a sua descrição, ela era uma jovem de tamanho médio, estava usando calças roxas e mocassins preto, a sua blusa floral estava completamente rasgada e botões estavam faltando. Além disso, ela estava usando um anel bem chamativo e não tinha nenhum tipo de identificação. Por exemplo, ela não estava nem com uma bolsa, nem com documento, nem nada. E possivelmente, se ela estivesse, o assassino teria levado. O que tinha perto do seu corpo, as pistas que tinham era a marca de um pneu de carro, um cigarro e algumas pegadas. Após fotografarem tudo isso, os policiais guardaram como evidência, mas como não tinha nenhuma forma de identificar a mulher, ela acabou sendo nomeada como uma das pessoas não identificadas. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os detalhes de como aquele corpo foi encontrado. A sua morte foi absurdamente brutal. A sua garganta tinha sido cortada a ponto do seu pescoço estar quase separado da sua cabeça. Ela tinha muitos sinais de abuso sexual e, de acordo com o capitão da polícia, a sua morte foi tão terrível que parecia que ela tinha sido abatida como um animal. Ela morreu por aspiração do sangue. Tá. O seu assassinato foi absurdamente brutal, de acordo com as informações da polícia. Eles deram uma facada em sua garganta que praticamente quase arrancou a sua cabeça do seu corpo. Ela também tinha sinais de facadas pelo corpo. Ela também foi extremamente abusada sexualmente. O corpo dela tinha muitos sinais de abuso e, de acordo com o delegado de polícia, para ele, aquilo foi tão brutal que ele comparou o corpo dela como um animal que é abatido num matadouro, para vocês terem uma noção do quão pesado foi para os policiais verem o corpo daquela. Uma das vizinhas disse que alguns dias antes de encontrarem o corpo da garota na praia, ela escutou gritos 2 horas da manhã de madrugada de uma mulher pedindo socorro e pedindo para que alguém parasse, mas ela não levou aquilo para diante. Nessa época também, os detetives eles foram em bares, restaurantes, eles divulgaram a foto da menina, distribuíram mais de 100 mil panfletos da garota pela cidade, mas ninguém tinha nenhuma informação. O que eu acho bizarro é que nessa época a família, depois de alguns meses da Anitta, tentou ligar de volta para tentar ter alguma notícia, mas naquele momento não conseguiram assimilar que tinha uma menina desaparecida em um estado e o corpo não reconhecido em outro. Tipo, não assimilaram essas duas informações. Conforme os testes de DNA foram evoluindo, esse caso ele foi reaberto apenas em 2001. O Laboratório de Crimes do Condado de Orange County conseguiu ali criar um perfil de DNA para o assassino de Jane Doe. A partir do que tinha sido encontrado no seu corpo, como o crime tinha sido absurdamente brutal, a polícia estava bem confiante de que esse homem teria algum antecedente criminal e seria encontrado no banco de dados. Mas, para a surpresa de todos, eles não encontraram nada. Por conta disso, eles assumiram que o assassino deveria ter sido preso antes que os detentos tivessem que fornecer seus DNAs para o banco de dados, considerando que essa lei entrou em vigor entre 97 e 2000. Eles até tentaram nesse ano de 2000 e 2001 ver se tinha algum DNA compatível com o DNA encontrado no cigarro, mas não encontraram nada. Então esse caso, ele mais uma vez foi arquivado, porém em 2010 ele foi reaberto novamente. O detetive Halley começou a liderar essa investigação.
Eles pegaram todas as informações possíveis que eles tinham de fotos, imagens dessa mulher desaparecida, tudo aquilo que eles tinham, e eles decidiram jogar na internet, em programas de pessoas desaparecidas, em sites de pessoas desaparecidas. Tudo isso eles jogaram na internet, tipo, todo o avanço da investigação que eles tinham, eles jogaram na internet. Eles tinham a expectativa de encontrar o familiar ou algo do tipo daquela menina desaparecida, porque eles realmente queriam saber quem era aquela garota e queria também dar um final feliz para ela, que é ela poder ser enterrada junto com a sua família. Essas imagens e essas informações que foram jogadas na internet foram as informações que a Dakota encontrou. Porém, quando ela ligou de volta pedindo mais informações para isso, a pessoa que atendeu a ligação falou para ela procurar um detetive particular, um investigador particular. O que é bizarro, porque eles queriam muito achar a família da menina para descobrir quem era a menina. E quando a família acha, eles simplesmente negligenciam essa informação, que era a coisa mais importante que eles tinham. Então, mais uma vez, o caso ficou arquivado, vindo à tona somente em 2019. A genealogista forense chamada Colin Fitzpatrick entrou em contato com o departamento de polícia. A mulher, ela fazia esse trabalho de coletas de DNA, principalmente para mulheres desaparecidas. Ela fazia questão de, tipo, tentar encontrar e dar um destino melhor para essas vítimas, enfim. E ela entrou em contato com esse departamento de polícia porque quando ela viu que existia esse caso, ela queria poder estar na frente desse caso porque ela queria poder ajudar nessa investigação. A Steve pegou esse caso dessa Jenny Jo, dessa garota desaparecida, a garota de Hunton, que era assim que as pessoas chamavam a garota desaparecida, e deu na mão dessa mulher, dessa especialista, genealogista de DNA, para que ela cuidasse com carinho, para que ela ajudasse a encontrar a identidade daquela mulher. Ela recebeu as provas físicas que foram guardadas por muitos anos, que eram o que foi coletado de DNA do corpo da vítima, a bituca de cigarro e todas as informações e roupas, tudo que foram guardados da vítima, foram enviados para ela. Quando ela começou a olhar os DNAs e as informações que ela teve, ela encontrou um perfil de DNA no sistema. Ela encontrou perfis de DNA de 4 irmãos que moravam na Califórnia. Eles foram investigados e foi descoberto que 3 deles já haviam morrido e que um deles ainda estava vivo. Um dos 3 irmãos que morreu, ele morreu de câncer no pulmão. Então, essa investigadora já ficou de olho nele por conta da bituca de cigarro. Como foi feita uma biópsia nesse corpo de quando ele morreu, essa especialista, ela conseguiu uma prova de DNA desse corpo e essa prova de DNA bateu com a prova de DNA que tinha na bituca de cigarro encontrado do lado do corpo. Então, sim, eles tinham quem era o assassino da mulher misteriosa. Seu nome era Johnny. Johnny, com 17 anos, ele entrou para o exército após ser condenado por abuso sexual. 3 anos depois, ele foi dispensado por conta do seu péssimo temperamento, comportamento imaturo. Johnny, ele saiu do exército, ele conheceu uma garota de 14 anos. Eles começaram a se relacionar e essa menina acabou se casando com ele, ficando grávida. Eles tiveram um filho. Depois de 1 ano, essa criança faleceu. Quando ele tinha 20 anos de idade, essa menina ficou grávida de novo. Ela tinha 17, ou seja, ele casou e engravidou uma menina de 14 anos, e ao decorrer da sua vida ele tinha históricos abusivos com mulheres, históricos de abuso sexual com mulheres, tanto com mulheres e com a sua esposa também. Então ele era uma pessoa que ele já tinha um histórico de abusador sexual. Ele também era extremamente impulsivo e agressivo com as pessoas e com as mulheres. Ele tinha sido diagnosticado como uma pessoa impulsiva, como uma pessoa brava, como uma pessoa estressada. A polícia então tentou começar a pensar em como o Johnny conheceu essa mulher misteriosa e por qual motivo ele matou ela e o que tinha acontecido de fato, porque eles não sabiam quem era a mulher misteriosa. Mas eles sabiam que ele era um assassino e que ele já tinha um abuso e que ele já tinha um histórico de abuso e que ele era uma pessoa agressiva. Os detetives precisavam descobrir quem era essa mulher, foi então que eles decidiram exumar o seu corpo na esperança de que tivesse DNA o suficiente para realizar um teste. Mas infelizmente não tinha. Eles pegaram um pedaço do osso da sua perna, mandaram para um laboratório em outro país que era conhecido por capaz de extrair o DNA de osso. E com uma técnica muito avançada, eles tentaram também obter amostras de DNA da roupa que a mulher estava usando no momento do seu assassinato. E com isso eles conseguiram pegar esse DNA
colocar num site de genealogia forense para ver se encontrava alguma correspondência familiar. Em algum momento, quando eles pegaram todos esses DNAs e colocaram nesse site e elaboraram toda uma pesquisa e fizeram toda uma pesquisa, eles chegaram no obituário de Connie, que morreu em 2015 de Alzheimer. Isso porque a sua filha, a Lori, ela fez esse obituário, ela colocou todas essas informações na internet porque ela tinha feito a pesquisa da tia em 2010. Então, ela colocou a maior quantidade possíveis de informações que ela pôde na internet e a polícia finalmente conseguiu encontrar ali um pedaço da família da Anitta. Descobriram também que a Lori, filha da Connie, entrou em vários sites de pessoas desaparecidas e comentou nas fotos que tinham, nas informações que tinham dessa mulher desaparecida, relatando a história da Anitta, que foi desaparecida na mesma época, no mesmo estado. Então a polícia imediatamente ligou a garota desaparecida com a mulher que precisava ter uma identidade. Eles conseguiram contato com outro parente da Anitta, que era uma de seus irmãos. Vocês lembram que a Anitta tinha 7 irmãos? Pois bem, a irmã mais nova da Anitta, a Anne, ela estava viva e a polícia entrou em contato com essa Anne. Eles pegaram o DNA dessa Anne. E eles conseguiram provar que a garota desaparecida era a Anitta, porque os DNAs bateram. Então, a garota que ficou desaparecida da década de 60 até 2020, finalmente havia sido encontrada. A Anitta Louise, ela finalmente foi identificada, finalmente encontraram quem era aquele corpo, de quem era aquele corpo, e era da Anitta Louise. Em 2020, os restos mortais da Anitta foi enviado para sua família e ela pôde então ter os seus últimos momentos e ter um velório e um enterro digno com quem sobrou da sua família, que no caso eram as suas sobrinhas e uma de suas irmãs. Os questionamentos em cima dessa história ao decorrer do tempo, que é como que a Anitta conheceu o Johnny, que momento que ela chegou com ele, que momento que ela esteve perto dele, que tipo de relação que eles tinham, por que eles estavam juntos, será que ela pediu uma carona para ele porque ela tinha costume de pedir caronas, será que ela tinha uma relação afetiva com ele e descobriu que ele era casado e tinha esposa e tinha filhos e decidiu talvez contar para a família que ela estava saindo com ele, que ela tinha uma relação amorosa com ele. Enfim, existem vários questionamentos de como a Anitta chegou até ele, mas se sabe que ele cometeu esse crime contra a Anitta. Há anos a polícia estava tentando identificar quem cometeu esse crime contra a garota, o que tinha acontecido, quem ela era. E quando a polícia quer, a polícia faz. Olha quantos anos demorou, mas graças à tecnologia, finalmente foi desvendado esse caso. Gente, essa história, ela é sensacional. É uma das histórias mais legais que eu já contei aqui. Eu sei que foi um crime brutal, mas poxa vida, olha o trabalho da polícia para conseguir encontrar a identidade dessa garota desaparecida. Olha só esse trabalho. Bizarro, bizarro. Eu fiquei tipo assim, chocada. Enfim, vocês conheceram essa história? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu achei sensacional. Eu amo essa parte da investigação, eu amo essa parte de mistério e de evidências e de que a polícia trabalha em cima pra conseguir dar um desfecho, sabe? Eu adoro isso, eu acho que a melhor parte do True Crime é essa parte, de verdade. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história, as suas teorias, o que vocês pensam a respeito disso. Deixa aqui pra mim nos comentários, me conte tudo, não deixe eu perder nada. E lembrando que se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, temos vídeos aqui todos os dias. E é isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.